Concluindo agora a nossa aula sobre cartas gerais, nós queremos olhar para 3 pequenas cartas que ocupam, quem sabe, uma folha da sua Bíblia, como é no caso da minha, que é a carta de 2ª e 3ª João, a 2ª e 3ª carta de João e a carta de Judas. Vamos lá então. 2ª João, o autor se intitula como presbítero, que é igual a ancião. Se nós olharmos, João foi morar em Éfeso depois de 70 e viveu seus últimos 20, 30 anos de vida ali. Essa carta também é atribuída a ele pelos registros de que em Éfeso vivia João e o chamavam então de presbítero ancião. Além disso, se nós olhamos para a autoridade de João diante daquela igreja, legitimam essa carta que ele escreve. Provavelmente essa carta foi escrita por volta de 97 d.C. nessa região, e o conteúdo dessa carta é Senhora Eleita. Ele diz que escreve a Senhora Eleita, uma carta escrita, quem sabe significa, para uma irmã influente que reunia uma igreja na sua casa, ou a própria igreja era a Senhora Eleita, como diz em João, destinada para a igreja para aprender. O propósito dessa carta, como propósito, tem motivar os cristãos, o que já tem sido assunto das cartas gerais, motivá-los a não desistir de um amar ao outro, o amor entre uns e outros, e também de adverti-los de quem não deve ser recebido nas suas casas. Olha que advertência estranha. O receber na casa é repleto de simbolismo, é quando você abre as suas portas, é quando você recebe alguém, quando você tenta desenvolver um relacionamento com alguém. E João alerta que de forma alguma falsos mestres devem ser recebidos nas casas das pessoas. A estrutura e conteúdo de João. Primeiro, dos versículos 4 ao 6, nesse único capítulo, ele diz um apelo para que as pessoas permaneçam andando no amor e na verdade de Deus. Ele vai dizer, por exemplo, no versículo 4, ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Ele fala que a verdadeira alegria é ver que os cristãos conhecem a verdade e andam na verdade, permanecem na verdade de Deus. Além desse apelo e dessa alegria ao ver os cristãos que andam e incentivá-los a permanecer na verdade, ele também fala sobre essa questão de que não se dê espaço para aqueles que ensinam falsas doutrinas. Isso ele faz do versículo 7 até o final do livro, no versículo 11 especificamente, quando ele vai dizer que não devem ser recebidos, que devem se ter cuidado com os enganadores, aqueles que tentam destruir o fruto desse árduo trabalho que tem sido levar a mensagem do Evangelho. Um versículo muito especial, que também é uma grande lição, quem sabe uma preciosidade de Deus para todos nós, é o versículo 12, quando ele diz assim: tenho muito o que lhes escrever, mas não é meu propósito fazer com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Olha que palavra especial, principalmente nos dias de hoje, quando ele diz que apesar de ter transmitido o conteúdo, o sentimento de falar o que precisava falar, que é algo que ele não abria mão e que sua alegria só seria completa quando ele estivesse face a face com os irmãos da igreja. Em tempos que vivemos cada vez mais isolados nas redes sociais e de tantas outras maneiras, uma palavra dessa, um pequeno versículo desse, é uma verdadeira preciosidade de nos lembrar. A nossa alegria se completa ao estarmos diante de outras pessoas. O convívio, o viver uns aos outros, viver a fé cristã, nos leva a conviver e amar outras pessoas também. Esse é o conteúdo da 2ª carta de João. Na sequência já temos então a 3ª carta de João. A mesma descrição que aparece sobre João, podemos ver sobre ele, sobre como ele introduz essa carta. Aqui ele diz e destina essa carta ao amado Gaio, que parece ser um irmão muito precioso. Um irmão que ele diz a quem amo na verdade. Essa carta destinada a Gaio foi escrita sobre a data de aproximadamente 97 d.C., também escrita em Éfeso. Provavelmente uma carta escrita depois da outra, não conseguimos notar a diferença de tempo entre uma carta e outra, mas notamos que foi uma carta escrita por ele. Nesse contexto, então, ele fala sobre Gaio
e Diótrefes, 2 líderes da igreja. Ele fala do primeiro, ele diz: esse primeiro recebeu e hospedou mestres e missionários que João enviou, e ele fala da alegria. O segundo rejeitou e proibiu os irmãos da igreja que recebessem essas pessoas. E ao falar sobre isso, ele diz então, do versículo 1 ao 4, a alegria que ele tem a respeito de Gaio, que anda na verdade, que pratica o amor cristão. Do versículo 5 até 8, ele elogia então a conduta de Gaio como cristão. E aí, a partir do versículo 9, ele fala sobre Diótrefes e traz uma verdadeira crítica a esse irmão Diótrefes. Encerra com um elogio a Demétrio, que provavelmente foi aquele que transportou o portador da carta de João. Então, uma terceira carta, finalizando esse último bloco, que eu quero olhar com vocês, que eu convido vocês a estarem observando, você a estar, quem sabe, aprendendo um pouco mais e tentando entender, é o que nós vemos aqui sobre a carta de Judas. Esse Judas é o Judas que aqui se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Já no versículo 1 ele fala sobre isso. Com certeza, então, era irmão do Senhor Jesus, daquela lista de Marcos, capítulo 6, versículo 3, e irmão de Tiago, escritor de Tiago e grande líder da igreja de Jerusalém. Uma carta escrita provavelmente entre 80 e 90 depois de Cristo, na região da Palestina. No próprio escrito da carta nós vemos o contexto judaico que acompanha. Contexto parecido com esse segundo capítulo da carta de Pedro, onde falsos mestres, entre aspas, invadiram a igreja e estavam distorcendo seu conteúdo. Ao olharmos para a estrutura de Judas, o que encontramos? Versículo 3, versículo 20 e 21. Um encorajamento aos irmãos, aos cristãos, para lutarem pela fé verdadeira. De que maneira? Edificando-se na fé e no amor. Ele vai dizer, versículo 17, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos. Versículo 20, edifiquem-se. Versículo 21, mantenham-se. Versículo 22, tenham compaixão. No versículo 24 ele ainda diz, e Deus nos impede de cairmos. Se nós olhamos então, ele vai trazendo várias lições. Edifiquem-se, mantenham-se, estejam juntos, vivam essa fé verdadeira uns com os outros, que Deus vai edificando, Deus vai construindo o seu corpo. Ele fala também nesse conteúdo, além de encorajar os irmãos, sobre quem são os homens ímpios, no versículo 13 e 4, que se infiltraram na igreja, traz alguns exemplos sobre juízos divinos, dos versículos 5 a 7, e também mostra para nós o caráter dos falsos profetas, do versículo 8 até o 16, e encerra essa sua carta com algumas exortações finais. E eu encerro também essa última aula lendo essa última parte, nos mostrando nas cartas gerais a grandiosidade desses temas e como em meio a tantas coisas, a tantas perseguições que nós vivemos, tantas propostas de desviar da fé, tantas vezes que a lei tenta entrar na igreja e tomar o lugar do amor de Deus, tantos desafios que a fé cristã nos traz para amar a Deus e amar ao próximo, o final da carta de Judas nos traz uma grande palavra, nos traz uma grande mensagem que é um incentivo para mim e para você. Versículo 24 em diante diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Deus é aquele poderoso de impedir o mal da nossa vida, de impedir com que nós caiamos, e é aquele que nos concede a grande alegria de viver pela fé. Que você tenha um grande aprendizado, que você estude, que você leia com ânimo essas cartas, verdadeiros presentes de Deus para a igreja cristã em todos os tempos, e para o dia de hoje, para mim e para você também.